Bom, hoje eu quero falar sobre o medo. Para você que não me conhece, eu sou Emanuel, né? Esse aqui é meu canal. É mais uma espécie de vlogs, uma coisa pra gente conversar mesmo, eu e você. Eu vou nesse momento catar umas madeiras, lá ele, e fazer uma ruma pra queimar, né? Lá ele novamente. Resumindo, existem certas escolhas que... Tá aqui o Zeusa brincando. Existem certas perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos. Eu acho que se eu não tivesse tomado certas atitudes, se eu não tivesse tomado a frente em vários momentos da minha vida, eu jamais estaria onde eu estou hoje. Há quase um mês atrás, eu estava num leito de hospital, à beira da morte. E levando em consideração o tipo de pessoa que eu era, arrogante, ignorante, etc., eu sempre levei uma vida acomodada por causa disso. Achava que esse meu medo que me continha não ia me levar a lugar algum e nem ia fazer muito mal, né? Só que eu não estava vivendo, não estava adquirindo experiências, eu estava só querendo experiências, sem botar cara a tapa. E no final não conseguia nada, né? Infelizmente. Onde que eu quero chegar? Existem escolhas que, por mais loucas que sejam, te levam a lugares que você jamais acharia que poderia estar um dia. Há um mês e pouco atrás eu estava num leito de hospital. E no leito do hospital, na beira da morte, a gente percebe que a gente não é nada. E da mesma forma que a gente não é nada, a gente tem esse poder de manipular esse nada. Eu percebi isso, infelizmente, num leito de hospital. Precisou Deus me proporcionar essa experiência essa que foi totalmente desconfortável, para que eu entendesse esse cenário. Tô jogando aqui, fazer arrumazinho. Dito isso, onde eu quero chegar? Por diversas vezes, o medo me parou. Eu não conseguia tomar decisões por medo. Medo de tentar, medo de fracassar, medo do que os outros vão pensar. E isso foi meu guia por um longo período. Depois desse meu acidente que aconteceu e eu fui parar no hospital, quase morri, né? Não vou entrar em detalhes. Isso é um assunto, outro vídeo. Depois de todo esse paranauê que aconteceu, eu entendi que a minha motivação tem que ser outra. Eu não posso simplesmente tomar decisões ou deixar de tomar decisões por medo do que os outros vão pensar, por medo de fracassar. Nesse momento, por exemplo, meus vizinhos estão ali. Eu tô morrendo de vergonha de segurar o celular nesse ângulo. Tem criança no particular na frente que fica me encarando. Deve estar pensando que o cara é maluco. E a verdade é que a gente precisa ser um pouco maluco às vezes, né? Resumindo, o medo por muito tempo me paralisou. E eu quero compartilhar aqui com vocês uma experiência que foi justamente enfrentando esse medo que eu consegui chegar num nível que eu jamais pensei que estaria há um mês atrás. Há um mês atrás, no leito de hospital, eu realmente pensei que no dia seguinte eu não estaria vivo mais para estar contando qualquer tipo de história. E hoje, graças a Deus, eu tenho um estúdio, uma sociedade com meu melhor amigo, e a gente fechou um contrato com a terceira vendedora de motos do Brasil. Eu jamais que isso passaria pela minha cabeça antes. E sinceramente, é muito surreal isso. É loucura. É como se a melhor coisa que tivesse acontecido na minha vida, pode ser assustador o que eu te disse, mas a melhor coisa que tivesse acontecido na minha vida foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Ou vice-versa. A pior coisa que aconteceu na minha vida foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não sei explicar isso. Depois de quase morrer e perceber que eu não sou nada, eu percebi que esse medo também não é nada. Eu sou humano como qualquer outra pessoa. E graças a isso, eu consegui tomar decisões com medo
mas consegui tomar decisões enfrentando esse medo. Há dados científicos que dizem, vocês podem pesquisar depois, tá? Não tô tirando essa informação da bunda. Há dados científicos que dizem que o medo é uma reação do ser humano de proteção, né? Quando um cachorro sente medo de alguma coisa, é um instinto de proteção, um instinto de se salvar dos predadores ou algo do tipo, né? Eles precisam sobreviver. Só que hoje, no mundo moderno em que a gente vive, esse instinto, por mais que ele seja de proteção, ele acabou sendo desnorteado pela modernidade, porque hoje a gente não tem medo de predadores. Hoje a gente tem medo do que os outros pensam. Hoje a gente tem medo de pessoas que possam discordar da gente. São fatores e fatores que acabam acarretando nesse medo. E infelizmente eu fiquei preso a isso por anos. Desde o fundamental, para ser mais preciso. E graças a Deus, eu dou graças a Deus porque toda essa experiência foi por causa dele, porque ele permitiu. Por isso que eu disse que a pior coisa que aconteceu na minha vida... A pior coisa que aconteceu na minha vida foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Justamente pelo fato de que... Carregando galho. Justamente pelo fato de que se eu não tivesse acordado para a vida e visto que esse medo, esse instinto de proteção que eu tenho é algo importante, porém volátil, se eu não tivesse percebido isso, eu ainda estaria na mesma situação, estático, sem ambição, sem vontade de fazer nada. Por isso que eu digo que a pior coisa que aconteceu na minha vida foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E é por essa razão que o primeiro vídeo do canal é falando sobre medo. Porque foi por causa do medo, vencendo o medo, enfrentando esse medo, que eu tô onde eu tô, 1 mês e pouco depois do acidente. Essa é a mensagem que eu vou falar. Eu sou o Emanuel, foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima.